Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Álgebra 1. Hoje a gente vai passar a uma parte importante sobre anéis e corpos. Nessa aula a gente vai falar sobre a definição de um anel. Então, um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio A e um par de operações sobre A, respectivamente uma adição e uma multiplicação, é chamado de anel C. Primeiro, A, juntamente com a operação adição, é um grupo abeliano. 2. A multiplicação usa da propriedade associativa, isto é, CAB e C pertencentes a A, então A vezes BC igual a A vezes B, tudo vezes C. E terceiro, a multiplicação é distributiva em relação à adição, isto é, CA, B e C pertencentes a A, então A vezes B mais C igual a A vezes B mais A vezes C. Além disso, A mais B vezes C igual a A vezes C mais B vezes C. Então, a definição é bem clara, não é? Mas se você lembrar como mostrar A juntamente com a adição é um grupo abeliano, então aqui eu lembro para você como mostrar que A mais é um grupo abeliano, isto é, você tem que mostrar a associatividade da adição, a comutatividade da adição, porque A mais é um grupo abeliano. Você tem que mostrar a existência de elemento neutro e você tem que mostrar que qualquer que seja A pertencente a A, então existe o elemento oposto do elemento A, tá? Então, para mostrar que um sistema matemático é um anel, você tem que mostrar que duas operações no conjunto A aqui satisfazem todas as condições aqui, tá? Então, para mostrar que A juntamente com duas operações aqui, a gente tem que mostrar que A com estas duas operações satisfazem todas as condições na definição aqui. Sobre notação, a gente tem notado A mais com ponto aqui como um anel com duas operações aditiva e multiplicativa aqui, tá? E por uma questão de simplicidade de linguagem, poderemos identificar a adição do anel com o símbolo mais e a multiplicação com um ponto. E quando não houver possibilidade de confusão, até esses símbolos poderão ser omitidos. Por exemplo, será comum usarmos a expressão como seja A mais ponto assim, um anel, mas o mesmo que você vai ver que é comum nos exercícios tudo mais, a gente diz simplesmente seja um anel ou consideremos um anel A. Então, nesse caso, naturalmente, as duas últimas alternativas aqui e aqui pressupõem que não haja confusão possível quanto às operações subentendidas. Outra maneira simplificada de nos referirmos a um anel A será dizendo que A tem uma estrutura de anel, o que naturalmente também pressupõe as operações já subentendidas, tá bom? Vamos ver alguns exemplos agora para você entender bem a definição. Aqui eu resumo para você a definição de um anel. Então, vamos ver o exemplo 1, que é um exemplo muito simples, mas bem importante, que são anéis numéricos. Então, por exemplo, se você considerar o conjunto dos números inteiros Z com adição usual e multiplicação usual, então você pode verificar facilmente que
Este sistema matemático satisfaz as três condições na definição de um anel assim. Então, Z mais adição e multiplicação é um anel, tá? Analogamente, você tem também anel dos números racionais, você tem anel dos números reais, você tem anel dos números complexos. Vamos a exemplo 2 aqui, que é menos trivial que exemplo 1, dizendo que prove que o conjunto Z dotado da lei usual de adição e da multiplicação definida por A vezes B igual a zero para quaisquer A e B em Z é um anel. Neste caso, a adição é usual, mas a multiplicação não é usual. A multiplicação é definida assim: A vezes B igual a zero para quaisquer que sejam A e B em Z. Vamos à solução. Primeiro, você tem que mostrar que Z, juntamente com adição usual, é um grupo abeliano, mas isso é óbvio. Você já viu na teoria de grupo. Agora, vamos mostrar a segunda condição aqui, que a multiplicação usa da propriedade associativa. Para isso, você tem que mostrar que A vezes B, tudo vezes C, igual a A vezes tudo B vezes C aqui. Então, A vezes B igual a quê? Igual a zero, por causa da definição da multiplicação aqui, dizendo que A vezes B igual a zero para quaisquer que sejam A e B em C. Agora, aqui, 0 vezes C igual a zero. Por quê? Porque aqui é zero? Não. Porque, de novo, por causa da definição de multiplicação aqui, ele diz que A vezes B igual a zero para quaisquer que sejam A e B. Então, nesse caso, a multiplicação aqui, gente, não é a multiplicação usual, mas é a multiplicação definida no exemplo aqui. Então, como 0 e C são dois elementos no Z, então, da definição de multiplicação aqui, a gente tem 0 vezes C igual a zero também. Entendeu? Analogamente, aqui você calcula A vezes B vezes C, B vezes C igual a zero, A vezes zero igual a zero, pela definição da multiplicação no exemplo. E como A vezes B vezes C igual a zero, e A vezes B vezes C igual a zero também, então você tem A vezes B vezes C igual a A vezes B vezes C aqui. Por isso, a multiplicação tem a propriedade associativa, tá? Vamos mostrar agora que a multiplicação é distributiva em relação à adição. Para isso, você tem que mostrar que A vezes B mais C igual a vezes B mais A vezes C. E você tem que mostrar também A mais B vezes C igual a A vezes C mais B vezes C. Para mostrar que A vezes B mais C igual a A vezes B mais A vezes C, você tem que calcular A vezes B mais C, e você tem que calcular A vezes B mais A vezes C, e você comparar os dois resultados obtidos, tá bom? Vamos calcular A vezes B mais C. Ele é igual a zero. Por quê? Porque da definição da multiplicação, a gente tem o produto de dois números inteiros quaisquer faz zero. Aqui, B mais C é um número inteiro, porque a soma aqui é a adição usual. A também é um número inteiro, e por isso A vezes B mais C igual a zero. Da mesma razão, você tem também A vezes B igual a zero, A vezes C igual a zero, então A vezes B mais A vezes C igual a zero mais zero. A adição aqui é a adição usual, então 0 mais 0 faz zero. E, portanto, você tem A vezes B mais C igual a A vezes B mais A vezes C, porque ambas são iguais a zero.
Analogamente, você pode mostrar que A mais B vezes C igual a A vezes C mais B vezes C. Tá bom? Vamos a exemplo 3 que é menos trivial que exemplo 2, dizendo que mostra que o conjunto dos racionais que, dotado das leis de composição A mais B igual a mais B menos 1, aqui a soma é usual, diferença aqui é usual também. A vezes B igual a A mais B menos A vezes B. A soma aqui, a diferença aqui, produto aqui são usuais, tá? Nesse caso, mostra que com essas duas operações é um anel. Nesse caso, gente, a adição não é usual e a multiplicação não é usual também não, tá? Vamos à solução, gente. Primeiro, precisamos demonstrar que com a adição é um grupo abeliano. Para isso, você tem que mostrar 5 coisas. Primeiro, tem que mostrar que a adição é bem definida. Segundo, tem que mostrar que a adição tem a propriedade associativa. Terceiro, tem que mostrar que a adição tem a propriedade comutativa. Quarto, tem que mostrar que a adição tem elemento neutro. 5. Tem que mostrar que, para qualquer que seja x pertencente a Q, x tem elemento oposto. Então vamos lá, gente. Primeiro, a adição é bem definida. Isso é óbvio, tá? Pela definição da adição aqui. Segundo, a adição tem a propriedade associativa. Para isso, você tem que mostrar que x mais z x mais y tudo mais z igual a x mais tudo y mais z aqui. Vamos lá, gente. X mais y igual a quê? Pela definição aqui, ele é igual a x mais y menos 1. Agora você calcula tudo isso aqui, x mais y mais 1, menos 1, desculpa, mais com a operação mais aqui, z. Nesse caso, olha a definição aqui. X mais y mais 1 joga o papel de A na definição aqui. Z joga o papel de D na definição aqui. Então, x mais y menos 1 mais z igual a quê? Tudo isso aqui mais z menos 1 igual a x mais y mais z menos 2. Analogamente, você calcula x mais y mais z. Y mais z igual a y mais z menos 1. X mais y mais z menos 1 com mais a adição definida aqui igual a x mais tudo esse cara aqui menos 1. Ele é igual também a x mais y mais z menos 2. E por isso, x mais y mais z igual a x mais y mais z aqui. Por isso, a adição tem a propriedade associativa, tá? Vamos mostrar agora que a adição tem a propriedade comutativa. Para isso, você tem que mostrar que quaisquer que sejam x e y pertencentes aqui, x mais y igual a y mais x, x mais y igual a x mais y menos 1, mas toda adição e diferença aqui são usuais. Então, a adição aqui você tem a propriedade comutativa porque é usual. Então, você pode trocar posições de x e y aqui. Então, ele é igual a y mais x menos 1. Mas pela definição de adição no exemplo aqui, x, y mais x menos 1 igual exatamente a y mais x com mais a adição definida aqui, tá?
Vamos mostrar agora que a operação adição, definida do exemplo, tem elemento neutro. Para isso, seja x um elemento pertencente a Q, e suponhamos que E pertencente a Q tal que x mais E igual a x. E vamos encontrar o elemento E, que é um candidato para elemento neutro, tá? Então, se x mais E igual a x, o que é x mais E, gente? Pela definição, é x mais E menos 1, tá? E da igualdade aqui implica que E igual a 1. Mas note que E aqui é somente um candidato para elemento neutro. Você tem que mostrar que ele é realmente o elemento neutro da operação. Então, vamos lá. Para isso, você tem que mostrar que x mais 1 igual a x e 1 mais x igual a x, qualquer que seja x, tá? Então, x mais 1 aqui igual a x mais 1 menos 1, pela definição aqui, igual a x. Então, tudo bem. 1 mais x, pela definição aqui, é 1 mais x menos 1 igual a x também. Então, está tudo bem. Vamos agora mostrar a última condição, que qualquer que seja x pertencente aqui, x tem elemento oposto. O método para mostrar essa condição é o mesmo no item 4 aqui. Primeiro, você tem que encontrar um candidato para o elemento oposto. E depois, você tem que mostrar que esse candidato é realmente elemento oposto do elemento x dado. Então, suponhamos que x' é um elemento tal que x mais x' igual a elemento neutro encontrado no item 4 aqui, que é 1. X mais x' é que? É x mais x' menos 1, pela definição. Isso implica que x' igual a 2 menos x, que é um candidato para o elemento oposto de x. Vamos mostrar agora 2 menos x é realmente o elemento oposto de x. De fato, você calcula x mais 2 menos x, ok? Pela definição aqui, é x mais 2 menos x menos 1. Ele é igual exatamente o que é o elemento neutro que você encontrou no item 4. Analogamente, você pode mostrar também 2 menos x mais x aqui igual a elemento neutro, tá? Vamos mostrar a segunda condição da definição de um anel, que é que a multiplicação goza da propriedade associativa. Para isso, sejam x, y e z pertencentes a Q, e você calcula x vezes y vezes z, e você calcula x vezes tudo y vezes z, e você compara os dois resultados obtidos, tá? Então, vamos lá, gente. X vezes z, y aqui, igual a quê? Pela definição, igual a x mais y menos xy. Agora, você calcular tudo isso aqui vezes z, ok? Olha aqui, x mais y menos xy joga o papel de A aqui, e z joga o papel de B aqui. Então, você usar a definição aqui, ele é igual a tudo isso aqui mais z menos o produto de tudo cara aqui vezes z. E você calcular, você obtém isso. Analogamente, você calcular x vezes tudo y vezes z, você obtém o mesmo resultado que aqui. E por isso, a multiplicação tem a propriedade associativa, tá? Vamos mostrar a última condição na definição de um anel,
que a multiplicação é distributiva em relação à adição. Para isso, sejam x, y, z pertencente a Q, a gente tem que mostrar que x vezes y mais z igual a x vezes y mais x vezes z. Vamos lá, gente. Primeiro, você calcular y mais z aqui. Pela definição, é igual a y mais z menos 1. Agora, você calcula x vezes tudo cara aqui. Olha, gente. Aqui, x joga o papel de A na definição aqui. E y mais z menos 1 joga o papel de B na definição aqui. Então, você calcular essa expressão aqui, usando a definição aqui, você obtém o quê? X mais tudo esse cara aqui, que é y mais z menos 1, menos o produto de x e o termo aqui. Então, você calcular e você obtém esse resultado. Agora, você calcular x vezes y mais x vezes z. Ok, x mais y, desculpa, x vezes y aqui, gente. Pela definição, ele é igual a x mais y menos xy. X vezes z aqui igual a x mais z menos xz. Agora, você calcular a soma aqui. Pela definição, nesse caso, x mais y menos xy joga o papel de A na definição. X mais z menos xz joga o papel de B na definição. Então, a soma aqui igual a tudo o primeiro termo mais o segundo termo menos 1. E você calcular, você obtém exatamente o resultado que você obtém aqui. Tá? E por isso, a multiplicação é distributiva em relação à adição. É como o conjunto Q, com duas operações aqui, satisfazem as condições da definição de um anel, do que juntamente com duas operações definidas assim, e um anel. Tá? Esse exemplo é muito bom para você, porque é um exemplo complexo, um exemplo que eu fiz completamente para você, onde tanto a adição quanto a multiplicação não é usual, e que você pode resolver qualquer exemplo do tipo mostrar uma estrutura e um anel, usando esse exemplo como modelo, tá? Então, a referência você pode usar esse livro aqui. Por enquanto, você pode fazer os dois exercícios na página aqui. Aqui, o exemplo 3 aqui, é analogamente como o exemplo 3 que a gente acabou de ver. Consideramos as operações escalar e triângulo em que definida assim. Mostra que com essas duas operações é um anel. O exemplo 4 é um pouquinho mais, dizendo que mais avançado do que o exercício 3 aqui, dizendo que seja um anel em produto cartesiano A, por A aqui, estão definidas as duas operações assim. Prove que o produto cartesiano A por A é um anel. Muito obrigada, gente, por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!